Boa noite a todos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Ô, gente, que desafio, né? Falar de Apocalipse. Meu pai amado, é a expressão principal que a gente pode trazer, né? Ontem eu tava treinando a palestra com minha esposa, no meio do caminho ela me olhou com a cara meio assim, duvidosa. Aí ela falou assim: não assusta não, porque é meio diferente mesmo, mas espero que ajude. É um tema assim, ele tem sua complexidade, mas espero que a gente consiga trazer aqui de uma forma que clarifique um pouco para todos aqueles que precisarem e que a gente puder contribuir, tá? Uma coisa interessante, até brincar com o Robson, que ele não está aqui para se defender, né? Nós temos duas versões do Apocalipse, tá? Tem uma versão um pouco mais simples e uma versão um pouco mais complexa, que vai falar do número 7. Aí o Robson falou assim: não, pode levar do número 7. Eu falei: então tá bom, vamos levar ela um pouquinho mais complexa, mas eu espero que ela também traga frutos e traga um pouco de explanação sobre esse assunto tão complexo que às vezes mexe muito com a nossa cabeça, né? Então, vamos falar sobre Apocalipse e a metáfora do 7 segundo o Espiritismo, tá? Primeira coisa que vale a gente entender que é o que significa, né? O Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? A gente tem sempre uma percepção de que Apocalipse é o quê? Fim do mundo, catástrofe, caos. A gente sempre leva um pouco para esse lado. Porém, Apocalipse é revelação, desvendamento e descoberta. Já começa por aí, e talvez aqui a primeira coisa que, se for óbvio para uns ótimos, mas para quem não for, esquece o Apocalipse destrutivo. Não é isso. Apesar dele narrar partes de destruição, mas o objetivo do Apocalipse não é esse. Inclusive, a palavra Apocalipse, que vem do grego, né? O apo é de separar e o calipsis é de véu. Ou seja, é meio que tirar o véu. Esse é o significado de Apocalipse. E quando a gente estuda a Bíblia, eu acho tão legal que a gente precisa entender as palavras e traduzi-las para o devido tempo do que elas foram faladas. Por exemplo, o Apocalipse em inglês, só de curiosidade, né, é Book of Revelations, que é livro das revelações. Então aqui tem o Apocalipse, mas lá é livro das revelações. Então pensem assim, se todos nós crescêssemos desde a infância sabendo que o Apocalipse é o livro das revelações, talvez a gente teria uma leitura muito diferente do que a gente tem hoje. Eu falo porque assim, eu conheço poucas pessoas que de fato leram o Apocalipse. Porque no meio do caminho vai tendo aqueles bichos, aqueles monstros, aquela mulher e se taça para um lado e trovão para o outro e não vai entendendo nada e pouca gente termina. Mas o Apocalipse ele é muito, muito belo e muito bonito. E eu falo da importância das palavras, né? Que a gente tem que ler e sempre tentar entender as traduções. Eu estava fazendo o evangelho essa semana e tem aquela parte, né, que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo, né, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E assim, por que camelo, né? O que é isso, né? Isso me pegou mesmo. E aí tem uma parte no evangelho que explica que não é camelo a tradução. E é tão curioso que quando a espiritualidade quer mostrar pra gente, ontem apareceu pra mim um livro de um vídeo de um rapaz, acho que ele chama Henrique, ele tem um canal chamado Estranha História, ele é teólogo, não tem nenhuma doutrina, não tem religião. E esse vídeo ele estava exatamente explicando isso. Só de curiosidade, né? O camelo, na verdade, eu acho que é a palavra camelis, e ela quer dizer uma corda muito grande dos barcos, aquela corda grossa, mas tem um fonema que confunde. E aí algumas pessoas traduziram por camelo. Mas na hora que você pensa numa corda grossa, faz sentido. Você fala, é mais fácil passar uma corda grossa no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que eu só dei essa explanadinha rápida sobre esse negócio do camelo? Porque existem inúmeras traduções que está escrito camelo. Então a gente tem que, às vezes, aprofundar nos estudos para a gente extrair de verdade o que quer ser dito, o que quer ser revelado. Se a gente tentar ler ao pé da letra, nós como espíritas, a gente sabe que a coisa vai ser bem diferente, né? Então a gente tem que conseguir trabalhar e tem que conseguir entender. Mas o Apocalipse ele vai fazer isso. Ele vai narrar uma nova fase da humanidade, um período novo de luz, que como tudo que a gente estuda, geralmente a luz vem depois da sombra, tá?
Mas então tá, para quem já leu o Apocalipse e não entendeu nada, vamos com calma só ler um negócio bem interessante aqui. Lá no livro A Caminho da Luz, tem um trecho lá na Edificação Cristã, no item 14.5, que o Emmanuel fala o seguinte: o Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João. Aqui ele está contando um pouquinho do Apocalipse, tá? Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. Vamos lá, vamos começar. Emmanuel, né? Primeira coisa, quando ele fala, né? O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João. Então, João, né? Sai do corpo, tem uma projeção, é um efeito mediúnico ali do João, onde ele vai receber uma série de informações. E ele está escrito: recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência. Então, vamos falar assim, João está recebendo uma profecia, uma espécie de profecia. O Apocalipse ele é um livro profético. Mas aí vem a parte muito legal para quem não entendeu e estava doendo, né? Emmanuel fala assim: é verdade que frequentemente penetra o terreno mais obscuro. Aí eu falo: se o Emmanuel está falando que o negócio é obscuro, é porque nós podemos ficar tranquilo e ler 20 vezes e não entender nada, porque o próprio Emmanuel está aceitando que o livro é um pouco mais complexo. E o que é muito interessante é que ele fala assim: ó, vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história. Aqui é muito tranquilo explicar por que o Apocalipse é difícil. Vamos voltar, né? Eu gosto muito de falar que sempre que a gente vai ter que estudar a Bíblia, a gente tem que tentar. Jesus falou, né? Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E eu acho que isso tem a ver com a gente estar preparado para entender. Mas isso serve também para, assim, para ler a Bíblia, a gente tem que levar os olhos de para quem foi escrito. Tem que tentar voltar lá na época, lá no passado, para tentar entender. Pensa João, lá no ano 80, 90, não temos uma precisão de data aqui, no ano 100, que é quando o João está mais velhinho, né? Ele tem essa projeção e vê o futuro, que é meio que isso. Lá no ano 100, o João vê tanque de guerra, o João vê avião, o João vê celular, o João vê sistemas de comunicação, ele vê mísseis. Aí João volta. Como é que João descreve isso? Como é que ele escreve? Assim, ó. Eu vi um tanque de guerra. Como assim tanque de guerra? O que é isso? Não tinha pólvora. Como é que ele vai narrar o que ele viu nos efeitos mediúnicos? Então, isso já mostra por que o Apocalipse, eu falo que é o de para. Quem viu a palestra da Arca também eu falo muito disso. Mas a tradução, ela não dá para ser literal. Porque não tem como João literalizar o que ele viu. Eu gosto de brincar que é o. Como é que você conta para um índio lá no ano 500 o que é um celular? Falta palavras. Você vai falar para o índio assim: não, é uma tela. O índio sabe o que é tela. Lá no ano 500. Você fala: não, aí você toca. Então, como assim toca? Você não tem palavra para descrever para um índio o que é um celular. É a mesma coisa. Na hora que o João volta, não tem palavra para o João escrever o que ele viu. Então, por isso que tem as traduções dos maremotos, tudo são efeitos figurativos, que foi a forma com que o João conseguiu traduzir o que ele viu. Então, na hora que a gente entende isso, a gente consegue saber um pouquinho de como que de fato o Apocalipse tem que ser traduzido. E aí, só uma historinha muito engraçada, tem o Romeu Brise, ele chega pro Chico uma vez, lá em Votuporanga, em São Paulo, e ele fala assim: Chico, tô tentando estudar o Apocalipse, mas aqui é trem difícil demais, Chico. Eu não aprendo de jeito nenhum, não consigo entender. Aí o Chico virou pro Romeu e falou assim: preocupa não, meu filho. Naquela época que João escreveu aquilo, ele já tava caducando. Então acho que é Chico dando uma leveza dele, né? E eu acho mais bonito para quem acredita que Chico foi João. Aí fica mais legal a história ainda para quem tem essa convicção de que Chico foi João. Então aí é muito mais legal da gente entender. Bom, vamos lá. Não tem como eu ler o Apocalipse, são 22 capítulos, não tem como a gente passar trechos. Depois eu vou ousar fazer um resuminho do resumo do resumo do resumo, só pra gente entender um contexto do que fala.
Mas qual que é o objetivo de hoje? Falar de algumas chaves, assim, quais chaves que a gente tem que ter para ler o Apocalipse. Não tem como eu falar todas numa palestra de 1 hora. Depois, se nós quiser marcar um encontro aí com as 5, 6 horas, não vai dar para falar todas também, mas dá para a gente aprofundar um pouquinho. Mas de fato a gente tem que entender quais são as chaves que a gente precisa para entender. E são várias, mas eu quero falar de 3. Eu vou falar 2 bem rapidinho e depois a gente vai gastar um tempinho maior no 7. A primeira chave, nós temos que entender um pouquinho o que é profecia. Depois nós vamos ter que entender o que é lei de progresso e destruição. E depois nós vamos entrar na bendita metáfora do 7, que é uma horazinha mais complicada, mas que funciona muito bem. E eu espero que todos nós possamos compreender que, assim, o Apocalipse não é para inspirar medo, mas ele sim é para inspirar esperança, trabalho no bem, curiosidade sobre o futuro e principalmente confiança em Deus. Eu acho que esse é o principal ponto do Apocalipse, tá? Bom, vamos começar entendendo objetivos das profecias, tá? Para a gente entender de profecia, nós vamos começar aqui com o livro Encontros no Tempo, do Chico, que Chico fala o seguinte: com respeito às profecias de Nostradamus, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Não sei se todo mundo sabe, vou tentar contar rapidamente a parábola de Jonas, mas é o Jonas da baleia lá. Quem conhecer essa parábola é muito legal. Bem resumidamente, Deus chama Jonas e Jonas tem que ir lá em Nínive para pregar lá para Nínive, vamos dizer assim. Só que Nínive guerreava com a cidade de Jonas e Jonas falou: o quê? Eu vou lá em Nínive? Que o povo quer me matar? Você tá doido, senhor? Eu não vou lá não. E aí Jonas foge. Aí Jonas vai e se esconde num barco. Na hora que o barco está atravessando o mar, vem uma tempestade e naquela época, e de novo aos olhos da época, né? Quando quando um barco passava por alguma turbulência, o pessoal entendia que assim, opa, alguém está aqui sendo castigado por Deus. Quem é? E aí viram Jonas escondido e falaram: você que está em dívida com Deus e por isso Deus está mandando essa tempestade. Joga o Jonas na água. Aí começa a vir, né? Aí vem uma baleia e come Jonas. Aí passa um pouquinho, a baleia vomita Jonas em terra seca. Aí, assim, vou dar só uma pausinha, né? Por isso que Emmanuel, na sua sabedoria, fala: lemos com meditação a parábola de Jonas. Parábola. Eu falo que tem pessoas que estão procurando a baleia, tem pessoas que estão procurando a arca de Noé, vai gastar um tempinho e não vai encontrar. Desculpa, mas quem estiver procurando essas coisas não vai encontrar. É uma parábola. Não faz sentido um peixe comer um ser humano, ficar algum tempo lá e depois vomitar ele em terra seca. Mas aí, continuando, Jonas vai lá, aí Deus conversa com Jonas, ele decide ir lá falar com Nínive. O que, que Deus fala? Vai lá em Nínive e fala que eu vou destruir tudo se eles não melhorarem. Aí Jonas fala: ah, não, se é pra falar que é pra destruir tudo, então eu vou, né? Aí já que é pra botar fogo naquele lugar, então vamos lá. Aí Jonas chega lá e fala: ó. Só que Deus fala: mas se eles se arrependerem, tá tudo bem. Jonas vai lá, explica: ó, Deus falou que vai matar vocês todos, se vocês não se arrepender. Cidade de Nínive se arrepende e Jonas fica doído. Por quê? Ele era um profeta. Ele foi lá profetizar, foi lá dizer: vai acabar com tudo. E Deus não acaba. O que, que ele sentiu? Desmoralizado. Aí Jonas, só para finalizar a história, ele revoltado, né, chateado com Deus, ele senta num lugar, Deus faz nascer uma boboreira para ele, para fazer sombra, e ela faz sombra para ele num dia, no outro dia Deus faz germes aparecerem lá e mata a boboreira. Aí Jonas fica revoltado com Deus, fala: ô, você me desmoralizou lá, mandando eu ir lá falar que é trem pro povo, não aconteceu nada. A única coisa que eu tinha que era a sombra dessa boboreira, agora você foi lá e matou, né? O que mais o senhor quer de mim? Aí Deus falou para ele: ó, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais? E aí, sim, esse é o fim da história de João e a baleia. Que é a meditação principal dessa história? Deus revela profecias para elas não se cumprirem. Quando a gente lê o Apocalipse, não adianta a gente tentar achar tudo na linha do tempo que vai acontecer aquilo tudo. Deus, quando faz as suas profecias, é para não cumprir.
Vou dar um exemplo para vocês aqui em João, lá no capítulo 13, que Jesus fala assim, ó: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aqui a interpretação é que Jesus estava meio que falando assim: Judas, tá aqui sua chance. Não me traia. Não precisa acontecer isso. As profecias, elas são feitas para não serem cumpridas. Mas nós somos teimosos demais. A gente não aprende, a gente tem chance. Deus está falando por amor o tempo inteiro. Eu falo eu uso sempre essa expressão em muitas coisas, a gente. Só que assim, pensa na grandeza de Deus, na grandeza de Jesus, né? Quando a gente vê uma criança subindo, você fala, filho, vai cair. Você não é profeta para saber que a criança vai cair. Aí ela sobe de novo, você fala, você vai cair. Aí ela não cai. Aí você fala, menino, vai cair. Aí, pum, cai no chão. Você é profeta por causa disso? Não, mas é porque a gente tá cansado de ver criança subir ali e cair. Agora nós somos as crianças e Deus, na sua grandeza, ele sabe como as massas funcionam. Então ele sabe quais são os macromovimentos das humanidades. É muito simples para ele falar assim: não, isso aqui vai acontecer. Se a gente pegar as histórias de Capela, como muitas coisas aconteceram lá, gente, é ipsis literis o que acontece aqui. A gente erra muito parecido. A gente erra muito parecido e com períodos muito parecidos. Mas Deus manda os alertas para a gente se preparar e a gente falar, pô, assim, eu tenho chance. Então, uma primeira chave na hora de ler o Apocalipse, entendam que profecia é para não ser cumprida. Não queiram ler achando que tudo lá está escrito, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Peraí, que a primeira chave é que o Apocalipse é um livro profético, mas que tem por objetivo que tudo aquilo não se cumpra. Mas eu digo que nós temos as manhas de cumprir as profecias. Nós sabemos fazer os negócios errados, tá? A gente consegue fazer. A segunda chave, peraí, a segunda chave, nós vamos falar de lei de progresso e destruição. Agora aqui nós vamos entrar um pouquinho na ideia do Apocalipse como lei de progresso e destruição. Nós vamos usar o livro dos Espíritos do Allan Kardec lá. Vamos na pergunta 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, a primeira coisa a saber é: tá tudo bem, vamos falar assim, alguma coisa ser destruída, desaparecer. Tá tudo bem. Isso faz parte do processo. Que é um processo muito maior do que o nosso umbigo, né? Sim, é tudo muito maior do que isso. Mas calma lá que nós vamos entender. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ele responde: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aqui é um apocalipse. É o que a gente pode chamar de apocalipse. Mas assim, ele está falando um abalo físico ou moral. Gente, a pandemia é um abalo moral que a gente passou e precisava. Vamos voltar um pouquinho antes, né? Acho que Deus deu inúmeras chances de não precisar. Mas se aconteceu, né? Não cai uma árvore de uma folha sem que Deus permita, é porque aí a gente precisou. Mas eu tenho certeza que oportunidade a gente teve de passar por aquele momento sem precisar ter vivido aquilo. Mas, como tudo nos movimentos de massa, a gente aprende com um pouco mais de dificuldade algumas das coisas. Aí, dando sequência aqui. É lei da natureza a destruição? Isso é legal, né? Que a gente, às vezes, a gente pensar em lei de destruição, né? Mas aqui fala: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aqui tem uma coisa muito legal que a gente. Interessante. Isso é natural. Até isso aqui eu peguei do Haroldo. E o Haroldo tem um exemplo maravilhoso que ele fala assim: gente, não tem problema ter um terremoto, ter um maremoto. O problema é você morar lá. Você que tá errado de morar lá. O terremoto ele acontece, não é por sua causa. A Terra funciona, ela tem sua própria vida. As placas tectônicas, elas vão passar uma na outra, vai dar um terremoto, vai dar um maremoto. Só que a gente, dentro da nossa ganância humana, a gente fez alguns movimentos um pouco intrusivos e abusivos. Então é só uma consequência de algo que a gente fez. Então, o que a gente chama de destruição, às vezes é só a Terra se transformando.
não tem mais nada de errado. Só que na nossa lei de olhar para o nosso próprio umbigo, como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo, a gente acha que está havendo caos e destruição. E muitas vezes é um processo extremamente natural. Então a gente tem que olhar para algumas coisas naturais e algumas outras coisas é Deus dando uma cutucadinha na gente para falar: vamos, meu filho, vocês precisam dar uma aceleradinha, então vamos dar uma mexidinha aqui. A gente estava conversando lá da saga dos Capelinos, aquele conjunto de 8 livros, eles narram muito, muito bem as cutucadinhas que Deus dá, que é necessário, inclusive o degredo, né? Vem espíritos mais evoluídos para dar uma aceleradinha que a Terra estava parada. Essa é a narrativa. Fala: o pessoal lá não tá andando. Vamos colocar uma turminha ali para dar uma acelerada no negócio. E aí, vem com caos? Vem com caos. Vem um mais inteligente, escraviza o povo, domina. Infelizmente acontece, mas é a forma com que as coisas tiveram que acontecer. E aí a segunda chave é que na hora que a gente lê o Apocalipse, lembrem-se que a destruição ela pode ser natural e necessária para a transformação de um povo. Não olhem só como, né, assim, aí tem as várias interpretações lá, o demônio, o diabo, né, que na verdade é o inimigo, né, e nem precisa personificar ele. A gente que acabou criando um desenho, um negócio assim, personificou ele. Mas entendam que a destruição, ela pode ser natural e necessária para o povo, tá bom? Bom, vamos para uma partezinha agora. Até aqui tudo bem? Belezinha? Parte fácil, né? Vamos entender a metáfora do 7. Daqui a pouco vocês vão entender isso aqui. Só uma curiosidade, quem leu o Apocalipse? Vocês podem levantar a mão, assim? É, só porque vocês vão entender, porque assim, às vezes eu falo da metáfora do 7, né? Aí quem não leu tá assim, que 7? O que é o 7, né? Aí agora eu vou usar, resumir o Apocalipse para vocês em 3 minutos. O Apocalipse ele é dividido em 7 partes. A primeira parte são as 7 cartas às 7 igrejas, tá? Basicamente começa com uma revelação de Jesus a João, que vai receber a missão de escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e nessas mensagens Cristo vai elogiar, corrigir, exortar as comunidades, chamando a população à perseverança e à superação espiritual. Parte 1. Parte 2. Os 7 selos. Aí em seguida, João tem umas visões do céu, ele vê o trono de Deus, ele vê o cordeiro e vê um tal do livro selado, com 7 selos. À medida que os selos são abertos, vão acontecendo eventos progressivos, como vai ter os 4 cavaleiros, que vão representar algumas coisas, perseguições, sinais cósmicos, clamor dos justos, vai mostrar um cenário de provação e transformação na Terra. Terceira parte, 7 trombetas. Na sequência, 7 trombetas são tocadas, e elas vão trazer novos eventos que afetam a natureza e a humanidade, enquanto surgem figuras simbólicas como o anjo com um livrinho, que dá um livrinho para o João comer, e as 2 testemunhas. Quarta parte, 7 figuras místicas. Agora vocês estão entendendo porque o 7, né? Então é essa doideira mesmo. Aí o texto atinge seu ponto central, que aí tem um grande conflito espiritual lá no Apocalipse. Aí tem uma mulher, o dragão, as bestas, o Apocalipse mesmo surge aqui, a besta do Apocalipse está aqui, que vão representar forças em oposição, enquanto o Cordeiro, que é o Cristo, né, está reunindo os fiéis para superar aquele momento. Quinta parte, as 7 taças. Aí em seguida são apresentadas as últimas advertências através dessas 7 taças, que vão descrever o agravamento das consequências sobre aqueles que permaneceram afastados das leis divinas. A sexta parte, agora acabou o 7, é o êxodo, o degredo e as vozes, que aí o Apocalipse mostra a queda da Babilônia, aí mostra o símbolo de um sistema corrompido, a vitória do Cristo que vai derrotar as forças do mal, e por último, a Nova Jerusalém, que é onde, após o juízo final, em que cada um foi julgado segundo as suas obras, João vê um novo céu e uma nova terra, com a Nova Jerusalém descendo do céu. E aí, nesse estado renovado, não tem mais dor, não tem morte, não tem sofrimento, e Deus habita com os homens, encerrando o livro com a promessa de retorno do Cristo, e de plenitude espiritual para a humanidade. Só um parênteses sobre o retorno do Cristo, né? É muito fácil a gente perceber quando o Cristo volta. Gente, o Cristo volta quando todos nós vivemos o caminho dele. Se todo mundo vive o caminho do Cristo, Cristo voltou, concorda? É simples assim. Se todos nós vivemos, e o que o Apocalipse narra é essa trajetória da gente falho, da gente passando por guerras, por mortes, por problemas, por esse monte de coisas, até a gente chegar, aí aqui tem um pouquinho do que eu consegui mapear,
é como se ela narrasse um planeta de provas e expiação. Ela narra a trajetória inteira, desde o início de um planeta de provas e expiações, por tudo que a gente passa, até quando a gente passa de regeneração para mundo feliz. Para mim, essa é a história do Apocalipse, só que ele narra com uma riqueza de detalhes um pouquinho interessante. Só que na hora que a gente vê 7 trombetas, 7 selos, meu Deus do céu, o que, que o João estava querendo dizer, tá? Vamos lá. Agora nós vamos começar a entrar no 7, tá? Qualquer coisa vocês jogam pedra. Não tem problema, eu vou embora feliz, tá tudo bem, tá? Fiquem tranquilos. Gente, para nós entender o que, que é esse monte de 7, a gente primeiro tem que saber que o judeu, o povo hebreu, eles não usavam calendário igual o nosso hoje, não. Era diferente. Eles não contavam mês do jeito que a gente conta. E isso é a chave para a gente começar a entender o que é esse monte de 7. Aquele povo, ele vivia muito em base das festas, tá? Aquilo era a parte principal. Então, quase tudo era marcado no calendário de festas. Se a gente pegar o próprio Evangelho de João, ele é muito escrito baseado nas festas que tem. Então tem lá a festa, a primeira Páscoa, que é na primavera, a festa sem nome, a segunda Páscoa, depois tem a festa dos tabernáculos lá no João 7, em João 10 tem a festa da dedicação e por aí vai. Então, a gente tentar entender é, é, assim, o próprio Novo Testamento ou o Velho Testamento, sem a gente conseguir compreender algumas dessas coisas, vai confundir mesmo. Não vai ser fácil. Porque eles viviam diferente e pensavam diferente. É igual a gente pegar um livro em inglês e você não sabe inglês, mas você consegue ler, não consegue? Está escrito ali. Não vai entender nada. Mas você lê. Tem o alfabeto, é a palavra D, é B, A, B, C, D. Você consegue ler. Eu falo, né? Aí você lê lá assim, ó, data. Você fala aí, ó, data, li. Mas eu falo que data em inglês, né? É data, que é dado. Não, você leu, mas não entendeu. Você leu data, mas não quer dizer isso. Então é isso que a gente tem que tentar entender. Só que a sabedoria da Bíblia eu gosto muito, é porque Deus é tão sábio que ele fala por parábolas. Jesus falou por parábolas para que tudo seja aproveitado independente da época, da cultura e do povo. Então cada um traz para sua realidade, cada um vive o que significa. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês aqui que eu acho que para entender o calendário de festa, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Acho que aqui eu explico o Apocalipse inteiro e eu posso parar a palestra por aqui. Tá entendido, né, gente? Óbvio, né? Facinho, suave, seguimos, né? Deixa eu explicar para vocês. Olha onde começa a compreender muitos números sets. Vamos lá. A primeira festa era a festa da Páscoa, que era no primeiro mês, que era o 14º dia. O que era o primeiro mês? Abril. Se alguém tiver curiosidade, depois estuda os nomes dos meses, né? Dezembro não é o mês 10. Depois vocês entendem lá, Július. Julho é por causa do imperador Júlio. É mó legal. Assim, não tinha nada a ver. O calendário é muito bacana de entender, porque existia um ajuste de tempos em tempos. Tinha, de repente, um mês tinha 49 dias para poder corrigir o calendário. É uma coisa muito interessante entender como é que era o calendário da época. Mas abril era o mês que abria o período, que abria o ano. A primeira festa de Páscoa durava 7 dias. Depois tinha a festa dos pães ázimos, que durava é, mais 7 dias. Depois tinha a festa de primícias e pentecostes, que durava 7 semanas. Aí depois tinha a festa de trombetas e os 10 dias de expiação. A festa de trombetas durava 10 dias, mas vinha a dos tabernáculos da colheitas com 7 dias. Aqui embaixo da Páscoa até trombetas eram 7 meses, e o ciclo de trombetas a tabernáculos eram 21 dias, que são 3 ciclos de 7. Agora vamos lá. Vou tentar explicar aqui uma coisa interessante. Eles contavam em 7. O jeito de contar é 7. Qual que é o melhor jeito da gente contar hoje tempo? Como que a gente conta? A gente não conta basicamente em ciclos de 30, que é mês. Quase tudo nosso é ciclo de 30, né? Lá era ciclo de 7. É só isso. O 7 tinha uma representação muito importante em relação a ciclos. E essa talvez seja a principal chave para a gente tentar entender o Apocalipse. Tudo que a gente vê um pouco relacionado a 7, não necessariamente é 7. É ciclo, é período. Eu falo assim, às vezes é difícil de entender o de para, mas pensa a gente contando o nosso calendário para alguém que não vive o nosso calendário. 6 meses pode ser 180 dias, que pode ser um semestre, que pode ser meio ano. Não parece confuso? Que pode ser, assim, tem vários jeitos da gente dar um nome para 6 meses. É a mesma coisa. Só que para eles era no 7, para nós é no 30. Só que hoje a gente está enraizado a viver aqui no 30, no 30, do 30. Então, na hora que a gente pega, é difícil fazer o de para. Mas entendam que são ciclos. O calendário bíblico era medido em festas, era em ciclos de 7.
Então, quando a gente fala, hoje a gente fala um mês, a gente às vezes usa palavras, um mês, um ciclo, lá eles usavam um 7, 3,5, e aqui nós vamos começar a entender um pouquinho do que é isso. Vamos lá, agora nós vamos voltar lá na Gênesis, né? Deus criou o mundo em 7 dias, né? Vamos voltar lá no hebraico e por aí vai, como foi escrito. Deus não criou o mundo em 7 dias. Deus criou o mundo numa chavua, que esse termo aí é chabua que fala, tá? Mas é chavua a expressão, mas é chabua. O que é uma chabua? Ou uma chavua, né? Ele é um substantivo masculino que significa 7, uma semana, grupo de 7 dias, período de 7 anos ou uma semana de anos. É isso. Na hora que você fala assim, meu Deus, Kleber, mas representa isso tudo? Sim. Então, na hora que Deus cria o mundo numa chavua, Deus criou o mundo num ciclo de 7. 7 o quê? Meu pai amado. Também não vamos fazer pergunta tão difícil. Já deu bom na descobrir a chavua. Não vamos tão longe mais qual que é esse período de Deus aí. Então, quando a gente começa a entender que tudo que está escrito lá no Velho Testamento e também no Apocalipse tem a ver com isso, a gente começa a entender um pouquinho melhor. Aí agora é a parte um pouquinho difícil, mas relaxa, não precisa entender, não. É o famoso, pode saber que existe, que de pouquinho vai abrindo a cabeça, tá? Uma das chaves é entender o livro de Daniel, tá? Daniel lá no Velho Testamento, que ele usa uma expressão seguinte: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então aqui Daniel já começa a usar metade de uma semana. O que é metade de uma semana? 3,5, concorda? 3,5 é meia semana. Então, uma semana é 3,5 mais 3,5. Só que quando a gente pensa em chavua, é meia chavua mais meia chavua dá uma chavua. É meia semana de quê? Não sei. É meio ciclo. E aí a gente tem que pensar nas coisas da dualidade. Já nós vamos entrar um pouquinho nisso, tá? Vamos dar sequência aqui. Aí vem aqui, ó. Lá em Lucas. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Ô, gente, quem tá pensando num céu fechado por 3 anos e meio? Não tem como. Assim, tudo morreria se ficasse 3 anos e meio de céu fechado. Então, obviamente, não é 3 anos e 6 meses literais. E aí a gente começa a entender que esse 3,5 pode ser 3,5 anos. Tá bom? Vamos lá aprofundando outras maneiras. Lá no Apocalipse. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se poder para agir por 42 meses. Outro texto aqui, que deixa o átrio fora do templo, porque foi dado às nações que pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha as correlações. 3 anos e meio vezes 12 é 42 meses. Então, quando ele fala 42 meses, quando ele fala 3 anos e meio, ou quando ele fala meia semana, é a mesma coisa dita de forma diferente. Ele está falando de meio ciclo. É só isso. É meio ciclo. E aí vamos seguindo. Vai ficando bom, vai ficando mais divertido. Aí depois ele explica aqui também, ó. Lá no Apocalipse ele fala: profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. A mulher foge para o deserto, olha, preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Gente, quem está esperando que uma mulher ficou 1260 dias no deserto, desculpa, não vai encontrar. Aí vamos entender. Quanto que é um mês? 30 dias. 42 meses vezes 30 é 1260 dias. É o mesmo jogo do semestre. Eu falar que é 180 dias, 6 meses, sei lá quantas semanas que vai dar isso, 24 semanas, meio ano, são jeitos diferentes de explicar uma contagem. Mas então, lá no Apocalipse, ao falar 1260, 42, 3,5, tudo é meio ciclo, tá? O calendário judeu da época, os meses tinham 30 dias, por isso tinha esse ajuste ao longo dos anos, que tinha meses com 40 e tantos dias, 50 dias, que era para fazer o ajuste fino do ciclo dos períodos, tá? Vamos lá. Então nós temos que uma chavua é 7 qualquer coisa e nós temos meia chavua. Agora é um negócio que essa aqui fica um pouquinho complicado, não se preocupa não, tá? É onde Daniel tem a chave geral. Daniel diz que as palavras do Altíssimo vai destruir os santos e cuidará de mudar o tempo e a lei. E elas serão entregues em um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu falo, não basta os negócios ser difíceis, tem que ter mais jeito ainda de contar. Quando Daniel fala tempo, tempos, vamos chamar de 2, e metade de um tempo,
Daniel está falando o quê? 1 mais 2 mais meio. É o mesmo jeito de falar meio ciclo. Então, Daniel, quando fala um tempo, tempos e metade de um tempo, de novo, lá no Apocalipse, eles estão trazendo informações de meia chavua. E aí vem o tempo, né? O que dura uma chavua? Qual que é o tempo? Aí existe a equação profética, descoberta pelo Haroldo, tá? A gente pode bater palma pro Haroldo aqui, porque, nossa senhora, que cara fantástico ter descoberto isso. Que, na verdade, o que o Haroldo percebeu? Que uma chavua, não se apeguem, tá? É simplesmente 2 vezes o ciclo de um tempo, tempos e metade de um tempo. É isso. E aí, gente, não dá tempo de falar tudo, mas tem uma passagem do Ramatiz que o Chico e o Emmanuel comentam numa entrevista para a LBV, que eles abrem tudo sobre isso aqui, mas explicam como a humanidade funciona nesses contagens de ciclo, os ciclos são duais, mas dentro da dualidade ele tem suas percepções de um tempo, depois 2 tempos e metade de um tempo. Na hora que a gente começa a desdobrar isso, assim, a cabeça da gente vai pirando, mas é muito interessante como a humanidade funciona dessa maneira. Então, entender esse tempo, tempos, metade de um tempo, ajuda a gente a entender que tem várias chaves de chavua. E no final, tudo que é 17. Aí vamos lá, a dualidade, só para explicar um pouquinho da dualidade agora. Espera aí que nós vamos chegar aqui. Quantas chavuas existem, né? Aí a interpretação está toda no Velho Testamento e a gente vai usar o Velho Testamento para entender quantas chavuas existem. Alguém com vontade de jogar pedra, até aí tá tudo bem, né? O povo conhece com a cara boa, né? Fala assim, meu Deus, interna esse menino, gente, ele passou do ponto, não deixa ele palestrar mais não, coitado. Agora vamos entender. Primeira coisa, quando eu falo de ciclo, de chavua e da dualidade, quase tudo que acontece na nossa vida, no universo, em tudo, na vida. Já viu falar da sombra e luz, expansão e contração? Quase tudo que a gente vai viver, por isso que a chavua ela é tão simbólica e tão bonita, é expansão e contração. Igual o batimento do coração. Expande, contrai. Assim é a nossa vida. Alguém tem uma vida flat aqui? Nossa, minha vida foi boa do início ao fim. Todo mundo passa por momentos difíceis, momentos calmos. Momentos difíceis, momentos calmos. É assim que a vida toca, gente. Ela é cíclica. Esses ciclos são necessários. E se você acabou de superar um ciclo difícil, não sei se você vai gostar de saber, mas se ninguém te contou, vai vir outro. E tá tudo bem. Chico falou, Maria falou pro Chico, né? Isso também vai passar. Tá tudo bem, vai passar. Vai passar a fase boa, vai passar a fase ruim, porque a gente é movimento, a gente é ciclo. E a chavua tá contando isso, ciclo. Tá contando as histórias narradas no Apocalipse, no Velho Testamento, estão contando movimentos onde o povo sofre, onde o povo acalma, onde uma cidade muda, onde uma cidade cai, onde uma cidade cresce, onde uma cidade morre. É isso que está sendo contado. E aí o Haroldo desbravou maravilhosamente. Eu vou ser mais direto aqui, porque, de novo, gente, é só saber que existe. Depois vai aprofundando, que tem muito conteúdo sobre isso aqui, é muito legal. Principalmente o Haroldo, ele dá um banho nesse negócio do Apocalipse, é bem legal. Mas, ó, lá em Números, em Ezequiel, fala o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Depois, na Ezequiel, ele fala também: um dia te dei para cada ano. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando lá fala de 7 dias, na verdade ele está falando de um período de 7 anos. Kleber, mas você está dizendo que toda vez que eu ler dia é ano? Gente, isso aqui é uma chave para a gente começar a entender. Isso é um tempo numa linguagem um pouco profética. Ela pode representar. O exemplo que eu dou é o 2057, né? Quem está esperando que virou 2057, Réveillon, nós viramos planeta de regeneração, vai ter uma tristeza no coração. Não é assim que funciona, não. O movimento ele é um pouco mais amplo que uma data, mas os ciclos se comportam assim. Então existe a chavua de dias, depois nós vamos ter a chavua de semanas. E aí, lá no Levítico, ele fala: 7 semanas inteiras serão. Gente, vocês sabiam que tinha stand de 7? Stand de semana, stand de coisa na Bíblia? É curioso, né? Nada é por acaso nesses textos, tudo tem uma explicação. Lá em Deuteronômio: 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar 7 semanas. Qual que é a chavua de semanas? 7 semanas vezes 7 dias, que são 49 dias. Como a gente tem um dia para cada ano, a chavua de semanas quer dizer 49 anos. E aí está a chave lá em Levítico. Aí depois vem a chavua de meses. Essa aqui é uma das chavuas mais valiosas, tá? Que ele fala lá em Ezequiel, eu não vou ler os textos inteiros, que eu quero gastar mais energia numa outra parte, que ele fala de 7 meses,
7 meses vezes 30 dias são 210 dias, que viram 210 anos. Muitos dos ciclos que vivemos são formados na casa de 200 anos, tá? Que é a chavua de meses. Então, assim, muitas das coisas que vão acontecer. Inclusive, não, depois eu ia falar de um texto aqui que tem aqui também, mas eu não vou passar nele não, porque lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos traz para nós um texto que ele fala que a gente passa um processo de preparação, que dá até 2057, de 200 anos, que é a chavua de meses. Depois da chavua de anos, ele fala, cumpre a semana dessa lá em Gênesis, outros 7 anos comigo servires, lá em Ezequiel, com as lanças acenderão fogo com elas por 7 anos. O que é essa chavua? Aí agora a conta vai ficando boa, né? 7 anos vezes 360 dias dá 2.520 dias, tá? Aí lembra lá do Apocalipse, do 42 meses e 1.260 dias? Essa chavua de anos aqui é um ciclo muito importante, porque a chavua de anos é a que acontece o 1.260 dias, 1.260 anos, é onde eles vão trazer um pouco dessas colocações que tem a ver com um ano profético que a gente vai encontrar no Apocalipse. Ah lá, ó. Para que fosse alimentada a mulher por 1.260 dias. Lá no próprio Apocalipse, olha para você ver que interessante, né? João retratou igualzinho Daniel no Velho Testamento. Tempo, tempos, metade de um tempo, falando que é meio ciclo. Lá depois, no próprio Apocalipse, 42 meses. Tudo aqui. Nesses 3 trechos, o que o João estava falando é que estava se dando meio ciclo de algo. Se era expansão ou contração, a gente tem que tentar entender o texto para entender o que acontecia, o que estava sendo narrado. Mas tudo isso aqui é meio chavua, que é meio ciclo de algo que está acontecendo, tá? Depois tem a chavua de semana-ano, tá? Opa, passei ela rapidinho aqui, que é quando ele fala, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Jeito diferente contar data, né? Pelo amor de Deus, se dói da cabeça da gente. Mas aí é o ciclo de 17.640 anos. Depois a chavua de milênios, que é aí onde fala, um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, porque 1.000 anos são aos teus olhos como o dia. Então é onde há uma tradução de milênios na contagem de Deus. E depois a chavua de eras, que aí eu sinto muito, essa aqui não tem como a gente saber não, porque não dá para saber o que aconteceu. Né? Aí a chavua da Gênese, que é quando Deus cria numa chavua. Prontinho. Ufa, passamos os 7. Mas, gente, não se preocupem em entender cada uma das contas. Saibam apenas perceber que existe esse tipo de contagem que a gente tem que conseguir trabalhar. E aí, o que eu tentei fazer aqui pra gente, um resuminho, tá? Mas esse Kleber, você veio falar de Apocalipse. E por que é interessante a gente saber desses ciclos? Porque, na essência, se a gente olhar pela ótica do Espiritismo, o que o Apocalipse conta para nós? Na primeira parte, é um chamado à reforma íntima. Leiam com essa ótica para vocês verem. Deus está nos chamando à reforma íntima. Jesus está trazendo palavras, está trazendo coisas, Cristo está falando à nossa consciência. Aí depois vem o despertar da humanidade sob as leis divinas, quando é aberto o livro da vida, que é quando chega a palavra do Cristo. É o Cristo entregando a palavra e falando: tá aqui o modo de viver de vocês. A Bíblia era a lei, né? Não existia o livro da lei e o livro bíblico religioso. Antigamente a lei era a Bíblia. Inclusive a Bíblia, só para vocês terem ideia, né? Assim, de novo, o ciclo de 7, né? No agro dos antepassados, né? Era bíblico, que depois de 7 anos você tinha que fazer um revezamento da cultura, porque senão, se quem mexe com agro sabe que se você ficar plantando a mesma cultura a vida inteira, a terra não consegue produzir mais. Você tem que fazer um pequeno rodízio, um descanso da terra. E isso está lá na Bíblia. E por que era necessário estar lá? Porque nós não tínhamos conhecimento suficiente. Então a lei era a Bíblia. E aí traz esse despertar da humanidade sobre as leis. Aí vem as 7 trombetas, que é o despertar e testemunho, que é quando a verdade chega. Tá? E aqui, para mim, essa verdade é o surgimento do Cristo. Ele é a verdade. Aí tem o ápice da revelação, que é um pouco do que a gente passou e está passando. Que é luta contra as sombras e vitória do amor. É o que a doutrina tanto prega para nós, né? Que o amor vai vencer. Mas vai ser fácil? Tá sendo fácil? Tem luta. E tá narrado lá no Apocalipse essa luta que todos nós estamos passando. Aí começa o quê? Preparar para o mundo de regeneração, onde a gente começa a ver o quê? A purificação. A lei se cumprindo, a colheita. Quem plantou o mal colhe o mal, quem plantou o bem colhe o bem. E o mal começa a se dissolver. E aí, para mim, ele vai até mundo feliz. Que aí ele fala depois da regeneração, que é de fato da queda das sombras,
e do orgulho e da vitória do Cristo, e depois da plenitude, que é o novo céu, a nova terra, a comunhão com Deus e o mundo renovado pelo Cristo. Isso aqui é um jeito mais romântico de contar, é um jeito mais bonitinho, mas é isso que está escrito lá no Apocalipse. Ele é uma história bonita, que tem seu ápice, tem sua jornada difícil, tem seu ponto mais alto. E aí, agora eu vou explicar por que eu fiz desse jeito aqui, tá? Existe uma outra chave que eu não vou explicar, que é o espelhamento, mas basicamente o que acontece no capítulo 1 e 3. Existe um fechamento no 21, 12 a 22. O que acontece no 4, existe um fechamento no 21 e por aí vai, tá? Não vem ao caso. Mas, o que a gente começa a perceber quando a gente entende? Que o Apocalipse ele não fala de destruição, ele vai falar de revelação. Ele vai falar de revelação de ciclo, revelação de lei, ele vai falar de revelação da própria consciência. No fundo é isso, da consciência humana diante do tempo. E quando a gente entende que as profecias elas não existem para ser cumpridas, mas para nos alertar, aí muda. Aí fica mais suave se ler o Apocalipse. Que o medo vira responsabilidade. A gente troca o sentimento. O fatalismo dá lugar à escolha. São escolhas. E quando a gente olha para o mundo e a gente vê crise, vê conflito, vê ruptura, a gente pode escolher enxergar isso como fim ou, de fato, como parte da lei que rege toda a evolução. E aí é a primeira parte do Apocalipse, que é toda a fase de preparo e revelação. E aí a gente vai entendendo, né, que nada cresce sem se transformar, que tudo, nada evolui sem atravessar momentos de ruptura, que a própria natureza nos ensina isso, com o dia à noite, a nossa respiração, o batimento do coração. E a gente tem que entender que a humanidade, nós como humanidade, também está respirando. A gente também está nesse processo de contração e expansão. E aí o número 7 não é mais mistério. Ele deixa de ser esse mistério e vira linguagem. E isso muda tudo se a gente entender que ele é uma linguagem. Que ele é uma linguagem para falar de etapa, de ciclo. Tá? Uma linguagem que nos diz que há começo, desenvolvimento, crise e renovação. E aí, quando a gente chega na chavua, a gente entende que até o meio do caminho, que é o 3,5, não é queda, mas é ponto de virada. E aí é onde tem o ápice, que é o meio sagrado. Então não é que a gente está caindo, a gente está virando. E geralmente o ponto de inflexão da virada ele dói. E tá tudo bem, gente. Mas virão dias melhores. É aí onde tudo acontece. Que aí a gente começa a olhar para o momento atual com outros olhos. Porque talvez tudo aquilo que parecia desorganização a gente entende que é só uma reorganização de Deus, que é um nível muito maior do que a gente consegue enxergar. A gente não pode tentar ler essa grandeza divina aos nossos olhos. Né? O Haroldo dá um exemplo fantástico e fala: não dá para medir uma cidade com uma régua de 30 centímetros. E é isso que a gente tenta fazer às vezes quando a gente tenta entender Deus. Nossa régua é pequena, nós estamos limitando o tamanho de Deus se a gente tenta medir ele com a nossa régua. Então, aquilo que parece caos é só um sistema antigo deixando de existir para que outro possa nascer. Né? E aí a pergunta principal, quando a gente lê o Apocalipse, é o que está sendo revelado em nós. Porque na última etapa do ciclo, é uma etapa de juízo e reconstrução. Mas para a gente não passar em branco, vamos falar de uma profecia bem legal aqui, só para pensar, só uma pulguinha atrás da orelha. Lá em Apocalipse, está escrito assim, ó, eu vou no do meio aqui já, ó. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. 3 dias e meio é 3 anos e meio, né? O que a gente passou recentemente que a gente não conseguiu enterrar nossos mortos? Vocês lembram? Pandemia, né? Pandemia foi quando? Dezembro de 19. Foi quando ela foi identificada lá na China, tá? Foi quando começou o vírus. A pandemia ela foi decretada seu fim segundo a Organização Mundial de Saúde em maio de 2023. Só para não divertir, né? 3 anos e meio, o período da pandemia, tá? Dá para traçar alguns paralelos? Dá. Aqui é só para ficar mais divertido, mas assim, não é que esse trecho é uma profecia da pandemia. Eu acho que existiram várias outras pandemias iguais a essa na história da humanidade. Numa cidade, num país, no mundo, né? Aí não pode chamar pandemia, mas vamos falar assim, várias outras crises aconteceram. E provavelmente essas crises duraram meio ciclo, de 3 anos e meio. Ou 3 dias e meio, ou 3 meses e meio, 3 ciclos e meio. Quer dizer, meio ciclo, né? Que é meia chavua. Mas é muito legal porque quando a gente consegue interpretar que o 3 dias e meio, esses períodos, são apenas ciclos, a gente começa a ver que sim, a gente se comporta
Conforme grandes massas e conforme grandes profecias, é possível prever vários dos movimentos que nós vamos fazer. Tá bom? Bom, pessoal. Aí agora é uma conclusão ou confusão, né? Não sei o que eu coloquei na cabeça de vocês, mas eu espero que a gente consiga ter colocado uma minhoquinha positiva, mas que o objetivo nem é esclarecer o Apocalipse, mas é saber que dá para ler com outros olhos. Se a partir daí a gente começar já a ler ele com outros olhos, é muito legal. Eu nem tenho a ousadia de tentar parecer que dá para explicar tudo numa palestra. Só de curiosidade, assim, para preparar esse conteúdo aqui, acho que tranquilamente eu estudei mais de 100 horas de conteúdos, de livros e de coisas para preparar esse pedaço de conteúdo, que é um pedaço do que eu consegui fazer. Mas tem muito mais coisas. Se a gente tivesse mais umas 12 horas, seria muito divertido a gente ir falando, porque tem uma parte de explicação mesmo, um pouco mais suave. Tem como adentrar mais nos trechos bíblicos, mas é muito interessante o que o Apocalipse traz para nós. Mas, assim, né? Eu tenho expressão, né? Quer sorrir tem que fazer rir, né? Quer entender tem que estudar. E assim, a gente tem que ir lá, abrir a Bíblia, e não é ler só um pedaço. Aqui vocês podem ver que citações correram de tudo que é lado. De trechos do Velho Testamento ao Novo Testamento, e todos se cruzando em inúmeros momentos. Porque a palavra de Deus ela é muito mais complexa do que a gente lê. A gente pega um trechinho aqui no Espiritismo, né? Um trechinho desse tamanho, passa uma palestra inteira de 1 hora discutindo uma frase, que dirá a gente tentar entender o Apocalipse, tá? Bom, vamos só fazer nosso encerramento, porque talvez assim, o Apocalipse ele não vai revelar datas, mas ele vai revelar estados de consciência. E ele não necessariamente vai apontar para um lugar no tempo. Ele talvez vai apontar para algum lugar dentro de nós. E talvez nesse exato momento, enquanto o mundo passa pelas suas transições, cada um de nós está vivendo a sua própria chavua. Existe uma chavua de Deus, da terra, de um país, de uma cidade e a sua. Alguns no início, outros na expansão, outros na crise, e alguns está começando a reconstruir algo muito legal. E saber disso muda tudo, porque o fim do mundo ele nunca foi coletivo antes de ser individual. Não existe fim do mundo coletivo. Só existe fim do mundo individual. Então, a gente tem que saber interpretar a beleza disso. O mundo coletivo ele é muito maior e muito mais amplo. Mas o fim do mundo coletivo só existe se o fim individual existir. Então, toda transformação começa dentro, antes de aparecer fora. E aí é a responsabilidade de tudo que a gente está vendo. E talvez a regeneração da Terra não vai começar de eventos grandiosos, mas é com as pequenas mudanças silenciosas de cada um de nós, dentro da nossa consciência. Vai ser uma escolha diferente, um pensamento mais elevado, uma atitude mais consciente, porque no final o Apocalipse não fala sobre o fim da Terra, ele fala sobre o fim de uma forma de pensar. Leiam isso depois e entendam que, no fundo, o que Jesus está pregando lá no Apocalipse é que a humanidade se renove, que cada um mude a sua forma de pensar, que cada um mude a sua forma de agir, que aí sim a gente vai viver o Cristo. E ele fala sobre o fim de uma forma de pensar, o fim de uma forma de sentir e o fim de uma forma de viver, mas ele fala do nascimento de outra forma, tá? O nascimento de uma consciência mais lúcida, mais responsável, mais conectada com a lei que rege tudo. Então, talvez o que a gente está vivendo hoje não seja o fim. E não é o fim. É o começo. Tudo é um ponto de vista. O que a gente está pensando que às vezes é o fim é só o começo de algo muito maior. E a pergunta final que fica não é sobre o mundo. É sobre cada um de nós. Se a gente parar de jogar a culpa no próximo, falar que o mundo está mudando, ai que tá tudo difícil. Não, não. Olha para dentro. Ah, tá tudo mudado. Eu sei que tá mudado, é isso mesmo. Tem uma passagem no livro há 2000 anos que o Públio Lentulus está conversando com o Flamínio Severus, e aí o Flamínio vira e fala assim pro Públio, lá no livro há 2000 anos. Ai, Públio, essa juventude de hoje está perdida. Tem 2000 anos que nós está falando que a juventude está perdida. E tem 2000 anos que o mundo segue, as coisas acontecem, e tá tudo bem. Não tem nada perdido. Perdido é nós que não está aceitando o novo. Que a gente, não estou dizendo que é para aceitar tudo também, tá, gente? Mas eu falo assim, nós temos que ter uma consciência. Esse trecho mexeu muito comigo no livro há 2000 anos. Foi muito legal, que eu falei, gente, Deus, parece que eu escuto isso em todo lugar. Que a juventude está perdida. Lógico, temos que dar nosso amparo, nosso apoio. Não quer dizer que tá tudo bem também não, tá? Mas também não quer dizer que tá perdido. Só que eles precisam de ajuda. E quem vai ajudar? Então cabe a nós também saber que a mudança é sobre cada um de nós. E aí a gente tem que pensar em qual parte do ciclo que você escolhe estar. Você quer resistir à mudança ou participar da construção do novo?
onde que nós vamos ficar nesse momento do apocalipse? Porque o ciclo vai continuar, com ou sem a nossa consciência, com ou sem o nosso mundo. Mas a forma como a gente vai atravessar esse ciclo, isso é escolha. E essa é a escolha para a gente atravessar esse ciclo, tá bom? Muito obrigado a todos.